Fala você ligado aqui no canal, bora fazer um curta. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Operação Overlord, que é o novo filme produzido pela Bad Robot, que é a produtora do J.J. Abrams. E o J.J. Abrams, ele produziu a série Cloverfield desde que ela começou lá em 2008. Ela também dirigiu os filmes óbvios, o Star Trek, o Star Wars Despertar da Força. Mas esse filme aqui, o Operação Overlord, ele carrega a marca do J.J. Abrams. Inclusive, na sessão que eu vi pra imprensa, antes do filme passar, tinha inclusive um videozinho junto dele e com o diretor do Overlord, que é o Julius Avery, mandando um recado pros fãs aqui, esperando que gostem do filme, esse tipo de coisa e tal. E o filme, ele é basicamente um filme de Segunda Guerra Mundial. Mais um filme de Segunda Guerra Mundial, mas que apesar disso funciona bem. E mais do que isso, do meio pro fim do filme, ele não chega a sofrer uma reviravolta, porque foi uma reviravolta que foi entregue pelos trailers, infelizmente. Mas ele tem sim uma mudança de gênero que torna o filme mais dinâmico e diferente do que ele era até então. O que eu acho legal no Operação Overlord é perceber como que o Julius Avery ele conseguiu, aparentemente, absorver bem as lições que foram ensinadas pelo Matt Reeves lá no primeiro Cloverfield, que é como você imergir o espectador dentro da lógica daquele universo. E nesse sentido, por exemplo, o som desempenha um papel fundamental na construção da atmosfera do Operação Overlord. Desde o início do filme, já começa com uma sequência onde todos os soldados estão dentro de um avião, a gente escuta com clareza os sons dos tiros sendo disparados e das explosões, e do próprio avião voando, e isso já cria toda uma situação, todo um contexto que imerge o espectador dentro daquela atmosfera. Visualmente também contribui muito para isso. O Julius Avery, ele cria alguns planos que, de novo, colocam o espectador, mergulham o espectador dentro da guerra, dentro da tensão experimentada pelos personagens. Existe, por exemplo, um plano longo que acompanha um personagem caindo de um avião e indo até lá em direção à água. É um plano interessante, porque a gente vê o personagem despencando de quilômetros de altura, com várias explosões ao redor dele, e funciona muito bem. Visualmente o filme é inspirado, fotografia investe em tons cinzentos, que colocam o espectador dentro daquela aparência cinzenta mesmo da guerra, da Segunda Guerra Mundial. E fora isso, o filme tem sequências de ação que são eficazes. Elas, principalmente as do terceiro ato, elas são sequências de ação movimentadas, dinâmicas, bem intensas, e com um quadro bem estável, mas que nem por isso elas se tornam visualmente confusas. Então, nesse sentido, e todos esses sentidos, o filme funciona muito bem. Mas o que realmente me conquistou na Operação Overlord é como que o filme funciona como um exercício de gênero. Porque ele começa como um filme de Segunda Guerra Mundial mesmo, e ele assim prossegue até o final, mas do meio pro fim ele consegue fazer uma transição para um outro tipo de gênero que eu não quero dizer aqui o que acontece, mas os trailers já entregaram, mas mesmo assim eu não vou dizer o que é. Mas ele parte da Segunda Guerra Mundial, um evento que aconteceu mesmo, para ares muito mais fantasiosos do que ele vinha apresentando até então. É uma mudança que o filme conduz bem, não soa brusca, como por exemplo no Drink no Inferno, do Robert Rodrigues, me veio a comparação na mente na hora. Essa transição de filme de guerra para um filme mais surtado do que ele vinha sendo, funciona muito bem. Então é um filme que eu realmente curti, o Operação Overlord. Não é uma obra-prima, é um filme que tem seus problemas. Eu acho que o segundo ato do filme é bem arrastado, bem mais arrastado do que precisava, e bem mais longo. Eu acho que o filme tem 1h40 ou 1h50, se eu não me engano, mas se ele fosse um pouquinho menor, eu acho que ele poderia ser mais interessante. E os personagens, de modo geral, não são dos mais complexos, não são dos mais carismáticos. Eles são realmente tipos bem definidos e que beiram o unidimensional, que não chamam muita atenção. Embora o vilão do filme seja um nazista bem monstruoso, que funciona justamente pela caricatura. Mas apesar desses problemas pontuais, eu curti bem esse Operação Overlord. Eu acho que ele funciona bastante dentro do que ele se propõe a ser. Então é isso, eu quero que vocês digam aqui nos comentários o que vocês acharam de Operação Overlord, o que vocês acham do J.J. Abrams como produtor, o que vocês acham do Julius Avery, se vocês estão interessados em acompanhar a carreira dele. E é isso, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, e é isso, um grande abraço e até a próxima.